fala com os sentimentos do passado, fala sabendo quem destruiu o país. Todos os partidos políticos da oposição contestaram as eleições. Também não acontece em democracia. Em África. Todos os partidos falaram em fraude. Todos os partidos da oposição falaram em fraude. Os partidos da oposição falam em fraude. Primeiro. Agora, voltando ao é mau sinal. Na África do Sul não falam. Falando em ninguém contestou as eleições. Na África do Sul, na Namíbia não se contesta eleições. No Botsuana não se contesta eleições. Em Cabo Verde não se contesta eleições. Nunca vi. Contestam-se. Cabo Verde vive a crise, nós conhecemos política, mas não é esse o assunto. Voltando às eleições. Não é mesmo. Voltando à questão dos em Angola e Cabo Verde. Vou-lhe centrar na pergunta. Há uma resolução do Parlamento Europeu, aprovada por maioria, novamente, a condenar estas práticas e a pedir para o seu governo mudar de atitude. Porquê é que não houve o Parlamento Europeu nesta questão? Agora, não é só sobre esta questão do lobby, é pegar nesta questão para as violações dos direitos humanos e liberdades. O mesmo relatório da União Europeia que diz que há liberdade, há ingerência do poder político no poder judicial, etc, é o mesmo relatório que pede para que o poder judicial, político em Angola pressione o poder judicial para que se libertem as pessoas detidas. Então, a União Europeia está a apelar. Mesmo que esteja a apelar. Então, acha que seria correto o governo da República de Angola pressionar os tribunais para soltarem pessoas que ainda nem sequer foram julgadas? Aí é que estaríamos a recorrer a uma gravérrima interferência nos assuntos jurídicos e judiciais. Você vê questões sobre os Estados Unidos relativamente a Guantánamo. O caso que você falou, que eu não conheço, mas já escandaloso, esse caso que falou da Austrália. Acho que todos nós temos o dever de nos pronunciar. E os governos também têm. Porque se alguém é condenado a prisão perpétua por pretender... Agora, uma questão, Eduardo, é escandaloso. Mas é tão escandaloso que eu nunca vi um único deputado do Parlamento Europeu a promover relatórios contra os Estados Unidos, a promover vigílias para xingar o governo dos Estados Unidos. Manifestações no mundo todo. Nunca vi o meu grande amigo a promover vigílias nos Estados Unidos. Já escrevi sobre o Guantánamo? Não. Mas a promover vigílias aqui nos Estados Unidos. Sabe porquê? Porque eu não sou americano. Eu sou angolano. Eu sou angolano. Em primeiro lugar, Angola. Para mim, em primeiro lugar, Angola. Portanto, eu vou manifestar primeiro por Angola. Exatamente. Mas também manifesta em relação a Mas também vou-se manifestar por Portugal, porque também se dá com certeza, se Portugal, se eu vir Portugal fosse mostrar aqui um jornal de hoje. Um jornal de hoje. Não, vamos mostrar. Deixa-me mostrar. Eu digo que ele, como português, também desse país. Eu não sou português, sou cidadão. O Tribunal Europeu condenou o Estado português a pagar 22 milhões por violações dos direitos humanos. Está aqui. É um jornal de hoje. Mas o meu amigo José Eduardo nunca fez uma manifestação contra o Estado português por estar a violar os direitos humanos, que é o seu Estado também. O senhor também é um cidadão português. Também deve fazer manifestações para mostrar os bons cidadãos portugueses. Eu angolano como eu e eu português também como amigo José Eduardo. Devia fazer também uma manifestação contra o Estado português. Esse jornal é de hoje. É um jornal português. Direitos humanos, não é um jornal angolano. Questões de direitos humanos não respeitam fronteiras. Naturalmente. No momento em que o Estado respeita aos direitos humanos sempre e a liberdade de expressão e a liberdade de dizer. Sempre respeitou. Portanto, todos estes casos, não há aqui nenhuma violação de direitos humanos nas prisões angolanas. Não vamos dizer isso. Angola não é um país perfeito, meu amigo. Angola não é um país perfeito. Como os Estados Unidos da América não são, nem o Reino Unido são. Angola não é um país perfeito. E os excessos têm sido combatidos pelo próprio governo da República de Angola. É o governo da República de Angola que condenou os guardas prisionais que apareceram naquele vídeo a maltratarem detidos na comarca central de Luanda. É o governo de Angola que despatenteou os oficiais responsáveis pelaquela violação grave, exato, é o governo de Angola, que os deteve e condenou. Mas é o mesmo governo de Angola que promove o seu Estado, promove os direitos humanos, humaniza as cadeias em Angola. E eu vou dizer... Acha que esta situação em que os jovens é uma situação humana? Quais jovens? Estes jovens, estes 15 se consultar as declarações dos familiares desses 18 cidadãos angolanos, não estão satisfeitos, mas dizem que estão a ser bem tratados. Não, já houve acusações de espancamentos. Não houve ações de espancamento. Houve o caso do cidadão Bingo Bingo que teve alguns desaguisados com outros detidos na cadeia e as autoridades tomaram as medidas que acharam correcionais para aquele caso, mas não é generalizado. Mesmo a família do senhor Luati Beirão... Você sabe que nas manifestações que houve espancamentos sérios. Filomeno Vieira Lopes foi espancado de forma muito séria, como você sabe. Exatamente. O próprio Luati Beirão foi espancado. Foi ou não foi? Ninguém nega. Mas já esta questão... Uma questão que também interessa a Portugal. Entre as declarações que ouvimos de alguns representantes de Angola, muitas delas são dirigidas diretamente a Portugal. Nomeadamente
Portugal estar a diabolizar Angola quando permite manifestações pela liberdade destes jovens e companheiros. E eu pergunto-lhe se não é normal que as pessoas possam vir para a rua em Portugal manifestar apoio a esses jovens que estão lá. Porquê é que Portugal está a diabolizar? Não é Portugal que está a diabolizar. São palavras do Sr. Embaixador. Não, as palavras, não. Um artigo que escreveu. Não, conheço muito bem as declarações. Leu o artigo. Conheço muito bem. Vou-lhe explicar isso. Não é um artigo. Foram declarações que o Sr. Embaixador José Marcos Barrica fez por ocasião dos 10 anos da revista Mangolé, uma revista que foi uma publicação onde dizia claramente que alguns setores da sociedade portuguesa claramente estão a diabolizar alguns setores da sociedade, não Portugal. Quais setores? Não Portugal. Muito bem. Quais setores? O Estado angolano. Mas quais setores portugueses, da sociedade portuguesa, utilizando as palavras corretamente, estão a diabolizar Angola? O Estado angolano separa muito bem as coisas. Certo, mas então... As relações entre Portugal e Angola são relações... O embaixador é ótimo. De vista diplomático... Mas não acha estranho o embaixador dizer isto? Não acho estranho o representante do Estado angolano. Muito bem, podemos ir mais longe. Quem são essas partes da sociedade portuguesa que estão a diabolizar Angola? São os jovens que estão à porta da nossa embaixada? Não, são indivíduos. Ontem eu passei na vigília que foi organizada, aliás, ilegalmente, à porta da Embaixada de Angola. As leis internacionais dizem que as manifestações devem ser a mais de 100 metros das não deviam ser presas, deviam ser relocalizadas. Mas como a relocalização destas pessoas significaria a perda de impacto jornalístico e como existe uma certa imprensa deste setor, que eu digo da sociedade portuguesa, interessada em diabolizar Angola, insistiram para que as pessoas lá ficassem. Mas as autoridades angolanas não fizeram. Quais são os setores que estão a diabolizar? São jornais, são alguns jornais, são alguns jornais, não diz RTP, sim. São alguns jornais muito bem identificados, são algumas pessoas muito bem identificadas que insistem todos os dias de forma gratuita em diabolizar o Estado angolano e as autoridades angolanas. Mas digo, Adelino Faria, para que fique bem claro, estas mesmas pessoas que insistem na diabolização do Estado angolano devem meter na sua cabecinha oca que Angola é independente há 40 anos. Não faremos nenhuma submissão, não teremos nenhuma submissão a estas pessoas, nem a quem quer que seja. Está a Lusa, não se revê nesta acusação. Não, inclusive eu acho estranho, o que eu acho curioso é que Angola tem esse tipo de acusações em relação a Portugal, mas não tem em relação a outros países. Alguns setores, mas não faz esse tipo de acusações, por exemplo, ao Brasil. O Brasil também se manifestou. Não. Sim, não. Vários. Eu participei neste processo. Eu sou do que participou, como disse. Toda a gente sabe. Deixa-me acabar de falar. Eu participei em todo este processo desde o início, que começou em Angola, através das redes sociais, etc., mas começou em Angola, de solidariedade com os presos políticos. Nesse processo de solidariedade com os presos políticos, houve repercussão em todo lado. E também no Brasil. Pessoas como o Chico Buarque, pessoas como o Chico César. Um grupo de indivíduos que assinaram um documento, sim, senhor. Eu não vi nunca, não ouvi nunca, e já anteriormente também houve situações que envolveram personalidades importantes do regime angolano que foram até perseguidas judicialmente no Brasil. Nunca ouvi o Bento Canela. Nunca ouvi. No Brasil, não. Sim, o Bento Canela foi a acusação que foi feita e foi resolvido o caso judicialmente, foi inocentado. Na altura, não foi inocentado. Também não foi contrariamente o que acontecia aqui em Portugal. Não foi perseguido. Foi acusado, mas os tribunais trataram. Nunca ouvi, o que eu digo é, nunca ouvi o Angola reagir da mesma maneira em relação a outros países. Estados Unidos também já tomaram posições várias vezes em relação a Angola. Várias vezes. Mas já ouvi. José Adulto, acredita que esta situação, que tanto faz falar em voz alta contra o que está a passar em Angola, se pode mudar rapidamente? Quem é que pode mudar isto? O Presidente da República pode mudar e vai ainda a tempo de retomar o processo de democratização e libertar, desde logo, libertar estes jovens, não é? E avançar com um processo na verdade, de pacificação da sociedade, falando com as diferentes forças sociais, falando com os jovens, falando com os sindicatos, falando com as igrejas, e avançando com um processo efetivo de democratização. Começou esta conversa dizendo que Angola está, na época moderna, é um país grande no mundo e que tem uma visão aberta nesta altura. E a sua presença aqui, a sua nomeação como embaixador, até para falar em nome do governo angolano, mostra isso. Eu pergunto-lhe porquê é que Angola não dá esse sinal. Às vezes, quando damos algo, ganhamos mais. Porquê é que não dá um sinal de maior esperança a quem pede por essa esperança? Muito obrigado. Aqui o meu compatriota e seu compatriota também, José Eduardo Augusto, muito estranho,
disse que o Sr. Presidente devia dar um sinal e libertar estes jovens. É impossível o Sr. Presidente, engenheiro José Eduardo dos Santos, libertar as pessoas detidas. É impossível. Porque estas pessoas estão a ser acusadas pelo Ministério Público e vão passar por um processo judicial, que é o julgamento, que vai proferir uma sentença. Não quer um sinal presidencial. O Presidente José Eduardo Santos não pode. Não pode. Os tribunais devem ser independentes, creio eu. Uma questão também, faço os dois também como cidadãos portugueses. Quando houve vigílias e manifestações pela libertação de engenheiros de Sócrates, o Presidente Aníbal Cavaco Silva sequer pronunciou-se sobre isso? Falar de questões diferentes. Não, estamos a falar de condenações, estamos a falar de condenações e de peditórios que aconteceram aqui em Portugal também. Eu lembro uma porta da prisão de Évora. Não tem nada a ver, mas o Presidente Aníbal Cavaco Silva disse que ia libertar engenheiros de Sócrates. Não tem nada a ver. Não pode ser. São processos diferentes, mas são casos de peditórios e de petições. Um sinal do Presidente José Eduardo dos Santos para estes jovens que estão insatisfeitos. Olha, um sinal até nem do Presidente José Eduardo dos Santos, um sinal da comunidade internacional. Eu estive a consultar aqui o Reputation Institute, que diz que, se puderem filmar, a imagem externa de Angola melhorou 20% desde 2011. Vamos terminar. Mas para dizer que... Exatamente. Os direitos humanos continuam a ser respeitados. Os direitos humanos continuam a ser respeitados em Angola, como continuam a ser respeitados. Já estamos aqui há uma hora e isto continuaria. De qualquer maneira, ficam os nossos opiniões. E eu acho que em Angola e em Portugal foi muito interessante ouvir os vossos pontos de vista. Muito obrigado. Obrigado. Fazemos agora um breve intervalo. Regressamos já a seguir no 360.